Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz o seguinte: assim, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes, e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Sabe, nesses dias eu tenho feito um balanço anual aí. Quantos fazem isso? Quantos além de mim fazem isso? Param para refletir no final do ano. O que fez de errado, o que fez de certo, o que não fez, o que deveria ter feito. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de fundamentos, né? Algumas traduções aqui, né, falam outras palavras, mas se você for na NVI vai falar sobre fundamento, né? Aquele que coloca o seu fundamento sobre a rocha. E se nós formos lá em 1 Coríntios, vai lá na frente um pouquinho, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, no verso 11, Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 11. Diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, onde o destruirá? Este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor. Meu Deus, e nós queremos ouvir os céus nessa noite, ser um canal Teu para falar com os Teus filhos, para manifestar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, nos guardar e nos usar, e que nós sejamos, Senhor, meu Deus, instrumentos Teus neste lugar. Fica à vontade entre nós, manifesta a Tua presença neste lugar. Toca as nossas vidas, toca cada coração, toca, Senhor, cada espírito que está aqui neste lugar. Que nós possamos ouvir de Ti e que sejamos tocados por Ti nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu estava pensando, como eu disse, sobre essas coisas, sobre o ano de 2017, né? E fazendo uma reflexão acerca
das coisas que nós construímos em Deus, das coisas que muitas vezes nós acabamos errando. E nós temos uma expectativa, né, humana aí fora, que todo final de ano fala assim, nós vamos mudar de vida, 2018 vai ser diferente, 2018 é um novo ano, né? As emissoras de televisão fazem musiquinhas colocando que, né, daqui para frente tudo vai ser diferente. E na verdade, assim, 2017, querido, foi o reflexo, ou foi a colheita daquilo que eu plantei em 2016. Então, assim, o seu 2018 só vai ser diferente se você plantar diferente. E eu fui questionar algumas coisas ao Senhor e buscar algumas direções, e Ele falou muito sobre fundamentos, né? Como um jogador de futebol que passa horas por dia batendo falta, passa horas por dia batendo escanteio, passa horas por dia cobrando um lateral, não é assim? Eu nunca joguei bola bem, então eu teria que treinar fundamento triplicado. Mas os jogadores de futebol aí de plantão sabem do que eu estou falando, né? Tem que ficar treinando fundamentos, tem que ficar praticando. Pega a bola, põe, bate. Pega a bola, põe, bate do mesmo jeito. Pega a bola, põe, bate do mesmo jeito e gasta tempo nisso. O grande problema é que nós queremos atingir um nível no Senhor sem pagar primeiro um preço nos fundamentos. O grande problema é que nós queremos atingir algumas coisas, alcançar algumas coisas para nós, sem antes corrigir alguns fundamentos. Porque assim, querido, se há alguma coisa que nós lemos aqui, ali em Mateus capítulo 7, é que o vento vai vir, vai soprar. Né? Aqui em Coríntios fala que vai vir fogo, vai consumir. Então, assim, a prova vai chegar para aquele que se preparou e a prova vai chegar também para aquele que não se preparou. E aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no alicerce, que é Jesus Cristo. Quando Paulo fala aos Coríntios aqui no capítulo 3, ele está falando sobre, né, o crente infantil, nesse subtítulo da minha Bíblia. E as dissensões. Porque o que traz dissensão e o que faz construir algo que não seja em Cristo é a infantilidade. E nós temos falado todo esse tempo, se você está ligado aí, você vai ver que durante pelo menos a segunda metade desse ano nós falamos o tempo todo sobre maturidade. O Senhor está nos chamando para um lugar de maturidade nele, está nos chamando para um lugar novo nele, está nos chamando para um novo tempo. Mas nós precisamos começar a estabelecer os nossos alicerces, os nossos fundamentos. E é interessante que quando nós começamos a refletir sobre isso, né, nós vamos encontrar algumas coisas dentro de nós que nós mesmos não lembrávamos que ali estava. Nós vamos encontrar algumas características ainda em nós, que nós achávamos que nós já tínhamos nos livrado delas. E a nossa humanidade começa a ser despida para nós mesmos, porque nós temos facilidade em ver a debilidade, a dificuldade do nosso irmão, mas nós temos pouca capacidade de enxergar as nossas próprias debilidades, as nossas próprias dificuldades. E eu não sei se faz algum sentido para você, mas a primeira fase da escola das crianças se chama fundamental. Sabe, a gente não começa pela faculdade, a gente começa pelo fundamental. E nós entendemos isso para todas as coisas práticas da vida, né? Eu comecei trabalhando, meu primeiro registro em carteira numa autoelétrica, lavando peças de caminhão, eu era ajudante de eletricista. Eu não entrei eletricista. Então nós seguimos esses processos em tudo que é área da nossa vida, no trabalho, no estudo. Mas quando nós chegamos em Deus, porque nós temos dificuldade em estabelecer, né, um tempo de relacionamento com Ele, e as coisas do Espírito são
difíceis para a aceitação da nossa carne. Então nós queremos queimar etapa. E aí eu começo a querer me tornar um ser espiritual, uau, sem passar pelo fundamental. E a graça disso tudo, querido, é que Deus nos ama tanto que Ele vai, sabe, dando aqueles tapinhos assim, corrigindo a gente. Ele vai nos trazendo de volta para o centro. Ele pega e traz de volta. Já viu uma criança aprendendo a andar? Ela tropeça, cai, vai o pai, pega, põe de pé de novo. Ela dá mais 3 passos, cai de novo. E ela não sabe andar, mas ela quer correr. Ela ainda não aprendeu a andar, mas ela quer correr o tempo todo. Sabe, então, o Senhor tem me inquietado, e eu digo que, como eu não sou teólogo, eu só prego aquilo que o Senhor está falando comigo, a estabelecer fundamentos, raízes mais profundas. Sabe, não me responda, né? Por favor. Mas quanto tempo você tem gastado no seu secreto com Deus? É 1 minuto? Gaste 2. É 10? Gaste 20. É 30? Gaste 1 hora. Na sua medida, querido. Não queira ter a medida de outro. Não queira começar pelas 6 horas de oração, que você não vai fazer 1 minuto. Mas assim, intensifique. Comece a criar raízes mais profundas. Comece a estabelecer em Deus aquilo que você espera ver manifesto na terra. Nós temos facilidade para crer em tantas coisas. Meu pai tinha bronquite. Eu tinha bronquite de nascença, inclusive. Eu não sei nem quantas benzedeiras ele me levou. Então você acredita em benzedeira, você acredita em pé de coelho, em trevo de 4 folhas, você acredita em qualquer coisa. Mas você tem dificuldade de acreditar que se você gastar tempo com Deus, você vai ser estabelecido nele. Sabe por quê? Porque se nós acreditássemos de verdade, nós gastaríamos tempo nisso. Se isso fosse importante de verdade para nós, nós estabeleceríamos um outro padrão para nós mesmos. Eu não estou te julgando, querido, né? Estou no pacote, estamos todo mundo junto, tá? Não se sinta nem melhor nem pior do que ninguém. Como eu disse, cada um no seu nível, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais você crescer, mais você vai ser cobrado por isso. Então, cada um tem a sua medida. Mas nós dizemos que nós amamos ao Senhor, nós dizemos que nós somos, em inglês chama believers, em português chama-se crentes, né? Dizemos que somos crentes em Jesus Cristo, nós acreditamos em Jesus Cristo como Messias. E nós falamos que nós gostamos daquilo que nós fazemos aqui na casa do Senhor. Mas será que nós estamos estabelecidos em fundamentos, gastando tempo, gastando o nosso recurso? Será que realmente essa tem sido a nossa prioridade, ou será que nós nos acomodamos com aquilo que nós alcançamos? Porque, como eu disse, cada um na sua medida, mas o problema é o comodismo. O problema não é você ter 10, o problema é você ter 20 e achar que está bom. Porque se nós somos apaixonados por Cristo, né, como nós cantamos, se nós queremos mais, e queremos mais, e queremos mais, e queremos mais, as nossas atitudes precisam expressar isso. E aí eu comecei a me defrontar com essa palavra, né, de Mateus. Nós precisamos construir o nosso fundamento. Aqui nessa tradução fala alicerce, mas é o nosso fundamento sobre a rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha. E muitas vezes nós estamos frustrados, estamos cansados, estamos abatidos. Eu compartilhei essa semana, 2 pastores da Assembleia de Deus se mataram. Na mesma semana, um no Paraná e um em Minas. Porque nós criamos um estereótipo de que pastor
Ah, esse é o cara. Tipo, né? Nós já falamos aqui algumas vezes, ele não usa nem carro, ele vai levitando para casa. Se matou. Por quê? Porque o fundamento certamente não estava sobre a rocha. Porque de repente construiu algo tão grandioso. Né? Tem os construtores aí, tá o Rony ali. Cara, faz uma casa de 4 andares sem ter um alicerce bom, vai para o chão. E a gente está preocupado com, de repente, com se a tinta está bonita, se a aparência está legal, se o telhado é bonito, se o que todo mundo está vendo está se impressionando. E às vezes esquece do fundamento. E somos roubados pelas armadilhas que nós mesmos criamos. Pelo tempo que às vezes nós não gastamos com ele. Como eu disse, pelo comodismo. Então, se eu já atingi algumas coisas em Cristo, né? Se de repente as pessoas já me olham, já acham que eu carrego algo importante de Deus, e eu carrego, e você carrega. Esse não é o ponto. Mas o problema é nós nos acostumarmos tanto com isso que está bom. Que essa medida está legal. Que eu não preciso mais edificar. E em Cristo, querido, nós não crescemos para cima, nós crescemos para baixo. A medida em Cristo não é algo que está aparente, é algo que não aparece. Não é o quanto você é eloquente com o microfone na mão, numa plataforma, onde for. Mas é o quanto você tem gasto de tempo no teu quarto com Ele, é o quanto Ele te importa. É o quanto você tem transpirado das características dEle. Então, assim, nós temos que ser gratos, sim, por aquilo que nós alcançamos, por aquilo que nós caminhamos, né? Por aquilo que foi estabelecido nesse ano. Nós precisamos aprender com as coisas que, de repente, nós erramos. E nós temos que ser humildes o suficiente para admitir que erramos. E muitas vezes retroceder e corrigir o rumo, e retroceder e corrigir o rumo. Mas sabe, se eu espero um ano diferente pela frente, eu preciso plantar diferente. Os meus fundamentos, as minhas entranhas, os meus alicerces precisam estar diferentes. Se eu espero construir algo maior em Deus, em mim, eu preciso de raízes mais sólidas. Eu não sei se você já viu alguém, ou se você já se deparou com isso, mas que você diga assim, ou a pessoa disse, eu não tinha esse problema, depois que eu fui para a igreja, Deus o livre, olha aí agora, minha vida está um inferno. Claro. O inferno estava contente com você antes, agora está nervoso. Então, assim, se você começa a construir algo em Deus, você tem que estar pronto para apanhar também. Tem que estar pronto para as lutas, para as adversidades, porque aqui em Mateus 7, versículo 24, a tempestade vai chegar para os dois. Vai chegar para os dois. Então você passar por luta, querido, não quer dizer que você está em pecado, que Jesus te largou, te abandonou. Sabe, a luta faz parte do processo. Agora, ela vai te arrancar ou você vai estar estabelecido na rocha, que é Jesus Cristo? Porque as circunstâncias, elas não podem nos abalar. Ainda que a nossa carne, né, ainda que a nossa alma, ainda que às vezes a gente desfaleça a nossa face, porque nós somos humanos, e às vezes a gente acusa o golpe. E eu fico nesse tempo assim de ficar um pouco refletindo nas coisas. Coitada da minha mulher, eu fico chato. Eu fico chato. Eu estou procurando mudar. É verdade, eu estou confessando para os irmãos, eu fico chato. Porque eu fico, às vezes, aborrecido comigo mesmo com algumas coisas. E eu fico assim meio introspectivo, e às vezes ela fala algo, eu nem escuto. Aí quando ela fala, você não ouviu? Eu falo, ouvi. Então por que você não respondeu? Porque eu não queria. Porque eu tenho, de repente, um hábito de me... não vou nem saber a palavra, mas de ficar introspectivo. De olhar para dentro e ficar, sabe, talvez seja um pouco da melancolia. Né? Talvez seja um pouco do temperamento melancólico.
Chega meio final de ano, eu começo a ver o que deu certo nas empresas, o que deu certo na família, o que deu certo na igreja. Isso é bom por um lado, mas se também você só olhar e não fizer nada com aquilo, querido. Se nós queremos um ano diferente, nós vamos ter que fazer diferente. 2018, eu tenho uma notícia para você, vai ser exatamente aquilo que você já plantou esse ano. Se você quer um 2019 diferente, plante um 2018 diferente. Você está comigo? Você está entendendo? Não vai virar o ano e agora virou calendário, ó. Deus mexe na gente, Deus faz milagres, Deus transforma. Deus mudou a vida de Jacó em Israel numa noite. Queridos, eu não sou incrédulo. Mas tudo aquilo que nos cabe, nós precisamos fazer. Deus vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa. E eu fico imaginando muitas vezes a gente negligenciando aquilo que o Senhor já colocou em nós, o depósito que Ele colocou em você. E Ele está doido para ver você manifestar isso. Ele está doido para ver você pôr em prática as coisas que você já aprendeu, aquilo que você já viu nele, aquilo que você já experimentou dele. Sabe agora qual é a resposta que nós temos dado? Quais são os nossos fundamentos? O que é que tem tomado o nosso tempo? Qual tem sido a nossa prioridade? Onde é que nós temos gasto as nossas energias, querido? Onde é que eu tenho focado as minhas forças? Sabe, nós ficamos tão, preocupados às vezes, e nós precisamos resolver problema financeiro, e precisamos resolver o problema na casa, e o problema com o filho, e a escola, e o trabalho, e tantas coisas que nos consomem, e nós vamos negligenciando a nossa vida com Cristo. Ao passo que se nós nos intensificarmos em Cristo, todas essas coisas, e a Bíblia que diz, vão ser estabelecidas nele. Existe aqueles chineses de circo que pegam um pratinho, põe na varetinha, roda, pega outro, já viu? Aquilo chama chimbolear. Nós estamos chimboleando 10 pratinhos ao mesmo tempo. E cuidando para não cair. Às vezes o pratinho faz assim, porque está perdendo velocidade, já você vai lá e dá um tapa para ele. E aonde está Cristo nesse tempo todo? Quais são os nossos fundamentos? Quanto tempo nós temos gasto em oração? Quanto tempo nós temos mergulhado nas Escrituras? Sabe, hoje a Karina falou assim, olha, vamos pegar um livro, vamos dar para uma pessoa ler. Eu falei, não adianta. Porque tem uma chave dentro de nós que só Deus vira, querido. A pessoa pode ler, vai passar por um texto, aquilo vai ser só um conhecimento e não vai despertar mudança. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Sabe, nós precisamos ir para a Bíblia e ela precisa nos ler. A Bíblia precisa fazer uma leitura da minha e da sua vida. Precisa olhar para a Bíblia e começar a ler e falar, cara, isso aqui aplica em mim, estou falho nisso. O problema é que nós queremos ler a Bíblia para adquirir conhecimento. Nós fazemos diversas coisas, e às vezes as coisas que nós fazemos não dão certo. Isso acontece só comigo ou com você também. E aí, quando dá errado, é interessante que em vez de eu ir para Cristo, me tornar dependente dEle, eu faço de outro jeito. E depois de outro jeito. Mas ainda são os meus jeitos. E eu tenho dificuldade de me entregar. Sabe, então, isso não precisa ser um peso. Isso não precisa ser uma culpa. Mas isso precisa ser um alerta para nos mover a um outro lugar nele. Isso precisa ser uma palavra que vai nos tirar de uma zona de conforto muitas vezes. Porque, querido, o relacionamento com Deus não é baseado apenas em salvação. Salvação, eu creio, pelo sangue de Jesus Cristo que você já tem. Sabe, se você quisesse se relacionar com Cristo só por salvação, de repente não precisaria nem vir à igreja. Isso não é uma heresia. É que o simples fato de vir à igreja não te torna alguém salvo ou não salvo.
A salvação é graça. Agora, graça não é de graça, nós falamos aqui outro dia. Mas vir ou não vir à igreja não vai expiar ou deixar de expiar os teus pecados, querido. O teu relacionamento de 1 hora por semana com Deus não vai te tornar mais ou menos santo. Sabe, nós precisamos adquirir um entendimento de que a nossa vida cristã é contínua. E eu tenho que ser um cristão em todo tempo. Então, quando eu vou para um tempo como o que eu estou, fazendo um planejamento para o ano que vem, eu preciso entender que a parte mais importante desse planejamento se chama Deus. Então eu preciso ir para Ele e falar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim no ano de 2018? Onde é que o Senhor quer que eu me coloque? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quais são as minhas prioridades para esse novo ciclo? Sabe, porque de repente, cara, eu vou fazer um curso de decoração. Eu trabalho com informática, mas eu vou fazer arquitetura. E depois eu vou fazer uma pós-graduação de letras. E depois filosofia. E eu vou me ocupando de um monte de coisa, né? Eu estou dando exemplos aqui bem distantes um do outro. Mas aí, são coisas que nos parecem boas. E estudar é bom, adquirir conhecimento é bom. Mas é o que Deus quer para você nesse tempo? É isso que Ele espera que você faça nesse tempo? Sabe, porque o sacerdócio não tem a ver com uma plataforma, o sacerdócio não tem a ver com um título, com um status, com um chamado ministerial. O sacerdócio tem a ver com você exercer o sacerdócio de Cristo onde você está. Se você é um advogado, você vai ser um advogado cristão, que vai transparecer e vai manifestar as características de Cristo diante de um júri, num tribunal. Eu sei que é mais difícil um pouco. Tem algumas profissões que são mais tensas para isso. Mas ainda assim é possível. Agora não, nós estamos sempre planejando e jogando para frente. Então, o ano que vem, eu vou terminar filosofia, e quando eu terminar filosofia, eu vou fazer um mestrado, não sei aonde, um doutorado, não sei do quê. E então, se tudo der certo, até 2048, eu vou ter um dia por semana para Cristo. Mas aí a gente vai para Cristo, né? Com uma lista de coisas sempre apresentando para Ele. Nós cantamos aqui diversas vezes, eu não trouxe nada para a mesa. O problema é que, nós até estávamos falando isso essa semana. O problema é que raramente a gente não leva nada para a mesa. A gente chega sempre na presença do Senhor com uma lista de demanda. Em vez de a gente chegar realmente com uma fome, com uma sede, a gente chega com uma listinha pronta. São todas as nossas expectativas. E sabe, talvez você fale assim: eu já estou desiludido. Glória a Deus por isso. Eu estava falando isso hoje. A desilusão é Deus corrigindo as nossas expectativas. Porque a ilusão é do diabo. Eu vou te falar, quem ilude a gente é o diabo. Mas a desilusão muitas vezes é de Deus. Porque ela vai nos reposicionar na nossa realidade. Ela vai nos trazer para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Sabe, e quando nós começamos a ter esse entendimento, querido, é inevitável que nós vamos gastar mais tempo para estabelecer fundamentos melhores para não incorrer nas mesmas coisas. Para corrigir a rota. Entra no avião, seja para qualquer destino aí, e coloque naquele mapinha lá, na telinha multimídia lá. Você vai ver que eu falo assim, cara, não é mais fácil o cara ir reto? Mas o tempo todo ele está fazendo assim, ó, tem uma curvinha, tem outra curvinha, tem outra curvinha. Aí eu, né, se eu fosse falar isso para o piloto, ele ia me chamar de ignorante, né? Falar, cara, o vento me joga de lado, eu tenho que corrigir. Aí eu falei, é verdade, pensei, né? Falei, esse cara está indo para lá, ele tinha vir para lá, ele está indo para lá porque ele está desviando de alguma coisa, então o vento está levando ele. Sabe, nós precisamos ser tão humildes que nós precisamos fazer correção de rota o tempo todo. Senão nós vamos ficar na nossa prepotência do engano. Não, cara, eu sou assim, né? Na nossa teimosia.
Como eu disse, quando eu fico chato na introspecção, o ano que vem eu tenho que ficar um pouquinho menos chato. Olha lá, ela ficou contente. Eu não posso usar isso como argumento, como uma desculpa, para ficar chato com a minha esposa. Você entende? Você está comigo? Sabe, eu não posso me conformar com os rótulos que às vezes eu mesmo coloco em mim. E dizer, não, eu sou assim mesmo, não vou mudar, cara. Isso é da minha característica, ou isso é do meu temperamento. Cara, a minha característica é em Deus. Ele soprou sobre mim o DNA dele. E tudo aquilo que não provém dele, eu preciso descartar de mim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qualquer coisa que não tem semelhança com ele não é teu, querido. Descarta. Troque de fardo com Cristo, pega o dele, larga o seu. Não pede para Cristo ajudar você a carregar o seu que é pesado, aí cheio de pedra. Precisamos gastar tempo em oração, em palavra, né? Em relacionamento com Ele, em posicionamento, obediência. Existem chaves, queridos. Chaves que vão construindo um fundamento correto em Deus. Não dá para queimar etapas, não dá para, para ignorar alguns princípios. Princípios de Deus são princípios, e por mais que Ele nos ame, e a gente fala isso todas as vezes aqui, por mais que Ele nos ame, Ele não vai quebrar o princípio dEle por amor a mim, nem a você, nem a ninguém. Sabe, nós precisamos ser tão humano, a ponto de chegar diante do Senhor e deixar Ele nos ver. E que nós cheguemos na frente do espelho e também possamos nos olhar como nós realmente estamos. Sabe, que a Bíblia seja para nós um espelho a ponto de me revelar para mim mesmo. E então eu creio que a nossa plantação do ano que vem vai ser diferente. E a nossa colheita no outro ano vai ser diferente. Nós precisamos compreender isso, querido. Nós precisamos corrigir o rumo de algumas coisas. Lute aí as suas lutas, né? O pastor Edu pregou aqui a semana passada sobre posicionamento na batalha. Qual tem sido o seu posicionamento diante da luta, querido? Será que nós acreditamos mesmo em Cristo, a ponto de deixar que Ele comande as nossas vidas? Ou será que nós queremos algumas coisas dEle, né? Sabe, algumas coisas precisam começar a virar verdade em nós. Quando eu falo que eu sou um com a minha mulher, eu preciso ser um com ela. Quando eu falo que eu sou um com Cristo, eu preciso ser um com Ele. O grande problema é que nós queremos, às vezes, eu quero exercer, né, autoridade sem estar sob autoridade. Eu quero que ela seja submissa, mas eu não sou submisso. Eu quero que Cristo dê a vida por mim, mas eu não dou a minha vida por ela. Sabe, nós não podemos quebrar essas cadeias, esses princípios. São princípios. São princípios que vão nos tornar pessoas com fundamentos em Cristo. Cristo é a rocha. Abra lá em 1 Coríntios ainda, no capítulo 1. 1 Coríntios 1, verso 18. Diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos,
Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o forte. Ele escolheu o que é do ponto de vista no mundo insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Porquanto vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O nosso fundamento é Cristo, querido. A nossa sabedoria é Cristo. O poder de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo. E nós precisamos estar em Cristo. Não é em homem, não é numa religião, não é num dogma, não é numa doutrina, não é em nós mesmos, não é nas nossas vontades, não é nas nossas certezas, não é nos nossos preconceitos, é em Cristo. Sabe, nós precisamos ser tão cristãos que nada mais nos importe além de Cristo. Ah, mas está doendo aí, a ferida está aberta. Cara, Ele faz a ferida, Ele cura. Às vezes são os processos de Deus na nossa vida. E se é uma luta com o inimigo, você também tem autoridade para expulsar. Então você precisa de discernimento. Sabe, nós precisamos entrar num lugar de maturidade, onde nós possamos estar baseados nas verdades que a Bíblia nos traz. E que ela comece a guiar as nossas atitudes, que ela comece a guiar os meus passos. Que as minhas palavras já não sejam mais as minhas palavras, mas sejam as palavras de Cristo sendo manifestadas através da minha vida. Eu realmente creio nisso. No meu dia a dia. Lá no seu trabalho, lá no seu comércio, lá no banco, onde seja. Sabe, que já não seja mais você dizendo, mas seja Cristo usando para falar. Que flua a virtude de você. Sabe, quando as pessoas têm te tocado, tem saído virtude? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Cristo para porque Ele fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, meu, você está doido? Claro que alguém tocou, está lotado de gente em volta. Ele fala, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Será que tem saído virtude da sua vida para com seu irmão, querido? Será que você tem sido a fonte de água viva que você é chamado para ser? E você não precisa estar pronto, nem sábio, nem... Deus chama o que não é. Prazer, Joãozinho da Silva, assim, ó, tipo, eu. Zé ninguém. Deus não vai esperar você ser nada para te convocar, querido. Deus te quer do jeito que você é, do jeito que você está. Para que você não possa se vangloriar nos teus talentos, nos teus dons. Para que você não possa bater no peito e dizer, não, eu sou o cara. Não.
Ele não está interessado nisso, Ele está interessado que Ele seja sempre o teu fundamento. Que você se torne dependente dEle. Você consegue viver sem o ar aí? Faz um teste aí, fica 4 minutos sem respirar. Por quê? Porque você é dependente do ar? Sim ou não? Agora a gente canta louvores, né? Um pouquinho mais antigamente aí, Tu és meu respirar, né? Quem lembra desse louvor? Né? Tu és o meu respirar, é mesmo? Às vezes a gente passa uma semana sem respirar. 2 dias, 1 dia, 10 minutos, 20. Se nós não conseguimos ficar 4 minutos sem ar, como é que nós conseguimos ficar 1 dia sem Cristo? Como é que nós conseguimos ficar mais tempo sem Cristo? Então significa que Ele ainda não é o nosso respirar. Ele ainda não é o nosso fundamento. Nós ainda não nos tornamos dependentes dele. Ele ainda não é a nossa rocha. E sabe o que acontece? Quando vem a tempestade, você voa, querido. Qualquer circunstância contrária te tira do propósito. Porque você não está estabelecido nele. Se você estiver estabelecido em Cristo, pode vir vento, pode vir fogo, pode vir água, pode vir o que for. Vai bater, vai balançar, vai doer, mas não vai te tirar dali. Você está enraizado nele. E ele em você. Sabe, então é um tempo da gente parar e refletir nisso. Nós estamos aqui na nossa última reunião de domingo do ano aí, nosso último culto de domingo. Dia 24 às 7 da noite, acho que você vai querer estar com a tua família. Dia 31 também. Nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar confraternizando com as nossas famílias. E que seja para você um tempo sabático também. Não fique chato com a tua esposa, nem com o teu marido. Mas faça uma reflexão, querido. Faça uma leitura de você mesmo. Sabe, não vá ler a vida do teu marido nem da tua esposa, porque isso é fácil. Não vá ler a vida dos teus filhos, que muitas vezes te desobedeceram, que também é fácil. Leia a tua vida. Gaste tempo em se enxergar. Né? Parece pejorativo, né? Porque muitas vezes a gente escuta a pessoa falando para a gente, te enxerga. Não é assim? Vamos falar que o pastor mandou se enxergar. Não é isso, gente. Estou falando, gaste tempo em se enxergar. Grave isso aí, Afonso. Gaste tempo em olhar para você, querido. Faça uma análise honesta da sua vida. Com você mesmo. Sabe, não se engane. Não busque artifícios que vai te roubar da verdade. Não busque máscaras, né? Nós cantamos aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E assim deveria ser. Né? Toda máscara se vai, e o teu amor me satisfaz, não é isso? Nós cantamos muitas verdades, queridos. Nós sabemos as palavras, versículos em cima de versículos. Agora isso precisa mexer em mim, mexer em você. Né? E ainda que toda circunstância te doa, tente te bater, tente te tirar do plumo, você está estabelecido na rocha, no alicerce que é Cristo. Aquele que foi para uma cruz, sem você e nem eu merecer, se entregou, né? E salvou a mim e a você. Nós precisamos ser dependentes de Cristo, querido. Mas dependente de verdade. Sabe, você precisa ter comichão aí quando você ficar um tempo longe dele. Você precisa falar assim, estou ficando roxo. Estou sem ar.
Karina teve um sonho esses dias aí. Ficava sem ar. Sabe, vamos ter um outro lugar em Deus, queridos. A igreja do Senhor, a única igreja sobre a terra, vai transicionar para um outro lugar nele. Se eu e você, se nós não estivermos posicionados nisso que o Senhor está fazendo, nós vamos ficar de fora disso. Isso não é uma praga gospel, isso não é uma palavra de peso do pastor, é uma verdade, é uma realidade. E todos nós vamos poder optar por isso. Todos nós temos a opção de nos engajar naquilo que o céu está fazendo ou não. Não é obrigatório, não é compulsório. É opcional. Então que nós possamos em Cristo decidir por aquilo que vai nos levar para Ele. Que nós possamos em Cristo realmente queimar aí as nossas carroças, afundar os nossos barcos. Sabe, não olhar para trás para não virar estátua de sal. Não pôr a mão no arado e largar, que a gente sabe que vai acontecer. Que nós possamos estar comprometidos com Ele. E com nada além disso. Que Ele seja o que mais nos importa. E depois que venha a cadeia de prioridade correta aí embaixo. Família, congregação, trabalho, todas as outras coisas. Mas que a nossa rocha, que a nossa prioridade máxima, que o nosso alvo, que Cristo seja inegociável para mim e para você, querido. Que nada te tire dele, nada. Nem o que pareça formoso, nem o que pareça o melhor, nada te tire dele. Amém?